Hoje vamos estudar um pouco sobre a igreja cristã, sobre a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Nós temos há muito tempo, tenho ouvido e acredito que você também, pessoas que dizem, a gente não tem que ir para a igreja porque Jesus não tinha igreja nenhuma, Jesus não criou igreja nenhuma. Há outros que dizem, não, Jesus deixou uma igreja só, que é a minha, e assim por diante, tantas quantas divisões e pensamentos e ideais, ideologias criadas pelo homem. Eu entendi que por esses dias nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa mensagem ela vai entrar para você como uma sequência de mensagens de Atos dos Apóstolos. Eu vou começar examinando com você desde o capítulo 1 até onde Deus permitir. Se Deus permitir, nós vamos trilhar aqui do Atos dos Apóstolos todo o livro, mas nós vamos até onde Deus nos der direção. Hoje eu vou começar com você em Atos capítulo 1, o versículo 1, que aqui é o pontapé inicial da igreja. A igreja de Cristo, a igreja formada pelo Senhor, ela começa aqui em Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? São as obras, as atitudes, o que aconteceu, como que se deu o início, como que foi para começar, como que foi que Deus agiu para que eles pudessem então ter a ousadia de começar esse trabalho, né? Bom, começando no capítulo 1, versículo 1, eu vou fazer uma leitura e voltamos aqui estudando. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Bom, então a igreja, ela começa quando Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou. A Bíblia declara com toda clareza, diretamente, ele se apresentou vivo. Jesus se apresentou vivo aos apóstolos que ele tinha escolhido. E ele então chega e fala de mais coisas, como nos 3 anos e meio de ensinamentos que nós vemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nestes 4 evangelhos nós vemos o ministério terreno de Jesus, desde a ascensão, desde o nascimento, a ascensão do ministério, quando ele é batizado nas águas, e também logo após, quando ele também começa os milagres, os testemunhos, os chamados dos discípulos, e aí por afora vai. Chegando agora em Atos dos Apóstolos, você vê então que Jesus, ele se apresenta vivo para os discípulos, e eles estão falando com essa ênfase, porque alguns não davam crédito que Jesus havia ressuscitado, muito menos que tinha vindo falar com seus discípulos. Ele apareceu para muitas pessoas viram Jesus ressurreto, viram ele vivo, mesmo depois de ele ter sido colocado dentro da prisão da morte, só que a morte não pôde vencer o Senhor Jesus. Jesus venceu a morte por mim e por você, e ele então saiu do sepulcro e vivo ele está e sempre estará em nome de Jesus. Agora, Jesus então encontra seus discípulos mais uma vez, e a Bíblia fala que no espaço depois da ressurreição foram 40 dias. 40 dias depois da ressurreição, que Jesus faz milagres de uma maneira tão especial, que a Bíblia chega a dizer que eram tantos milagres que não se cabiam para notificar em quaisquer papéis e caneta para descreverem a quantidade de coisas que Jesus operou. Então, em 40 dias, Jesus fez muita coisa. E agora, esses discípulos estão ainda ouvindo o que, na verdade, desde quando eles foram chamados, eles já vinham aprendendo de Jesus as coisas do reino dos céus. As parábolas, os ensinamentos, a maneira de tratar, de conduzir a vida. Jesus falou sobre todos os assuntos.
Não há um assunto da tua vida, da minha vida, que Jesus não tratou. Ele falou sobre doenças, ele falou sobre cura, ele falou sobre o céu, sobre o inferno, ele falou de casamento, ele falou de filhos, falou de crianças, falou dos idosos. Não tem uma palavra, não tem um assunto de prosperidade financeira, sobre fidelidade, sobre dízimo, sobre oferta. Tudo Jesus falou. E ele vem e continua ensinando os seus discípulos. Ele continua a dar ensinamentos sobre o reino dos céus. Aí o versículo 4 fala: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então vamos lá, vamos partir de um princípio que o Senhor Jesus, ainda antes de morrer e ressuscitar, antes dos soldados romanos o prenderem, ele teve um contato direto com os seus discípulos dizendo: gente, eu vou partir, eu irei ao Pai, mas enviarei a vós o outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que vem para então fortalecer, ajudá-los e consolar a vocês. Então, quando ele deixa essa palavra, é uma palavra de profecia. Vai chegar o dia que eu partir, o dia que eu partir, que eu subir ao Pai novamente, então eu enviarei a vós o meu Espírito para estar com você. Aí então essa palavra de profecia, ele vem e fala: gente, não se ausentem de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém. Uma das coisas que nós precisamos entender. Jerusalém, para nós, claro que nós não temos que ir lá em Jerusalém, Israel, para que isso aconteça, porque já vou explicar por quê para você. Mas o Senhor disse que nós não podemos nos ausentar. Jerusalém para nós é a igreja. Nós não podemos nos ausentar da comunhão entre os irmãos. Você que está afastado, você que já não vai mais para a igreja, você que se hoje você se intitula o desigrejado, você se intitula igreja sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é a comunidade da igreja, as pessoas, a comunhão da igreja forma a igreja. Eu sou igreja, eu faço parte da igreja, eu sou um membro da igreja. Mas, como diz a palavra, o corpo de Cristo não só é mão, não é só pé, não é só braço, não é só as pernas. Eu tenho que ser o corpo completo. Você nunca vai ver aí uma mão andando sozinha na rua, né? Você não vai ver um pé andando sozinho na rua. Então, igreja só é igreja, você só é igreja quando você está no corpo, quando você está unido ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, eu chamo você que está, desculpe a forma que eu vou falar, não me interprete mal, mas você que desviou. Você que desviar nada mais é do que você mudar a rota. Desviar nada mais é do que você mudar o caminho. Pense que essa frase é dita desde sempre. Se você for ver o Velho Testamento, ele é recheado de coisas que diz: ao povo desviou dos caminhos do Senhor, que é a mesma coisa de um pastor de ovelhas, alguém que cuide de gado, que está ali cuidando do seu gado, e ele desvia do caminho, ele sai da rota, ele é aquele que aprende, porque na verdade, se alguém já trabalha no campo, você que me assiste agora, você sabe que os animais estão sempre juntos, tem uma rotina, mas sempre tem aquele rebelde, aquele que quando descobre que passar pela cerca é fácil, que pastar na grama do vizinho é melhor, sabe? Sempre tem um que dá uma desviada do caminho. Então, você talvez que desviou, você que deixou seu coração se encher de coisas, de pensamentos, de ideias, de filosofias, coisas vãs, de coisas que realmente, ao invés de acrescentar, só apagaram sua fé. Eu estou chamando você a entender o que Jesus falou ainda antes de subir ao céu. Ele disse: olha, não se esqueçam do que eu falei para vocês, fiquem unidos em Jerusalém, porque é ali neste local, onde não o local específico, mas para você entender, ele fala que nesse ambiente é onde você tem a maior probabilidade de você, aprendendo na palavra, em orações, você ser cheio do Espírito Santo, você ser contemplado com o Espírito Santo. Eu já vou explicar para você um pouquinho mais sobre isso, mas ele está dizendo: não se ausente.
Tem pessoas que se ausentaram, não voltaram mais para a igreja, que deixaram seu coração entenebrecido com as maldades desse mundo. E assim, desculpe lhe falar, você está ausente não só da igreja, mas você está ausente de Deus. Porque hoje você, com certeza, já deve ter ouvido falar que as pessoas dizem: eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Quem já ouviu isso aí? Você já ouviu isso aí? Estou longe da igreja, mas de Deus não, porque de Deus a gente nunca fica longe. Sabe? São coisas que a pessoa ela sabe que está longe, ela sabe que as ideias, os pensamentos, as atitudes são totalmente diferentes de alguém que realmente é de Jesus. Então, volte, você que se ausentou de Jerusalém, você que se ausentou da casa de Deus, volte o mais rápido possível para que você possa ser cheio do Espírito Santo. O versículo de número 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito depois, quer dizer, ele está dizendo que o João batizou com a água. O que ele quis dizer com isso? O que ele falou sobre isso? Ele disse que o batismo nas águas era o batismo do arrependimento. O batismo que traz conversão, que vem na conversão, quando eu me arrependo dos meus erros, quando eu me arrependo das minhas falhas, quando eu me arrependo daquilo que cometi. Então, eu me arrependo, vou até o Senhor. Hoje você vai até uma igreja, tem um pastor, você entende seus pecados, aí você desce as águas, aí você é batizado. Aí então, logo após ser batizado, isso aqui não é uma via de regra, tá? Mas partindo de um princípio que tenho que estar em Jerusalém, que eu tenho que estar, com o meu coração em arrependimento, contrito, tenho que estar com o meu coração quebrantado, para que então Deus venha encher, porque eu digo assim, Deus não vai encher você do Espírito Santo se você está cheio de maldade, cheio de ignorância, cheio de orgulho. Então vejo que vamos assimilar as coisas. Se a gente olhar para uma pessoa que vive em práticas imorais, práticas pecaminosas, práticas errantes, ela não pode ser cheia, ela não pode estar cheia do Espírito Santo, sendo cheia de coisas do ego, cheia de coisas naturais. Então, para ser cheia do Espírito Santo, começa então pela conversão. Há pessoas que são cheias do Espírito Santo, como o caso lá do Atos 10, Cornélio e sua família foram cheios do Espírito Santo sem mesmo ter sido batizado nas águas. Mas a Bíblia fala que ele era um homem cheio de boas intenções, um homem cheio de boas obras, ele agia como um cristão verdadeiro. E ali, logo depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele também foi batizado nas águas. Bom, mas outro dia falamos disso também. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha só que coisa, o contraste, Porque Jesus está vindo falar com eles acerca de algo que talvez eles não entenderam direito. O que Jesus quis dizer para eles? Por que Jesus fala assim, olha, fiquem juntos, se preparem para vocês serem cheios do Espírito Santo? E indiretamente, ou melhor, diretamente, eles fazem uma pergunta descabível para o momento. Eles falam, mas Senhor, por que o Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando que o Senhor vai fazer a zombaria que é feita contra nós acabar? Aí então a resposta de Jesus, e disse Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, aí Jesus dá ênfase no que realmente é necessário ser feito, aquilo que eu tenho poder, aquilo que eu tenho consciência para fazer e o que eu posso fazer se eu me aplicar. Eu não preciso restaurar o reino de Israel, porque quem restaurará é o próprio Senhor, e não convém a mim saber isso. Mas ele diz algo que eu e você podemos fazer. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui entra a principal mensagem do contexto que a gente está aprendendo hoje. Quando nós quando nos convertemos, quando baixamos a guarda, quando olhamos para a obra de Deus, quando entendemos o propósito da evangelização, quando entendemos o propósito de ser cheio do Espírito Santo,
de ser uma pessoa que anda praticante da palavra de Deus, acontece algo em nossa vida. E eu vou te explicar o que é que acontece. Quando a Bíblia diz que nós receberemos virtude do céu, que é o próprio Espírito de Deus em nós, é o próprio Deus dentro de mim, é o próprio Deus dentro de nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala que eu vou testemunhar. Testemunhar é nada mais do que você falar daquilo que você viveu, falar daquilo que você viu, falar daquilo que você tem. Isso é ser uma testemunha, é falar. Então, testemunha de Jesus nada mais é do que falar de Jesus para quem não conhece Jesus. Então ele está dizendo que a partir daqui, eu só quero que você entenda, a igreja começa não partindo do princípio que algumas pessoas usam, não, porque foi o Pedro, ele que é o líder da igreja. Jesus é o líder da igreja. O próprio apóstolo Paulo fala que há vários ministérios, por isso que tem muitas igrejas que levam um tipo de doutrina e outra doutrina, mas ele fala, há vários ministérios e há vários dons, né? E não é ilícito isso. Claro que há algumas pessoas que usam do charlatanismo, que usam de coisas que são para vanglória, não realmente para que o evangelho seja divulgado. Mas Jesus Cristo declara algo muito importante aqui. Quando eu for testemunha, ele usa aqui, por exemplo, claro que para a região lá onde eles estavam, para eles terem esse entendimento, mas para mim e para você nós vamos pensar o seguinte. Aí ele fala, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia. Quer dizer, Jerusalém, eu tenho que ser testemunha no meio dos cristãos, no meio da minha família. No meio daqueles que são de Jesus, eu tenho que ser testemunha, eu não posso dar mau testemunho. Ele quer dizer aqui para mim e para você que eu tenho que começar pregando para minha casa. Quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, como Pedro, por exemplo, quando começou a caminhar com Jesus, ele levou Jesus para falar com a sogra dele, levou Jesus para dentro da casa dele. É o que eu e você temos que começar fazendo. Nós temos que pregar para muitas pessoas, mas o primeiro lugar que você tem que pregar, que você tem que testemunhar o amor de Jesus, é dentro da sua casa. Começa pela sua casa. Então, Jerusalém, Judéia, é dentro da sua casa. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês vão começar a testemunhar, a falar do amor do Pai. Vocês vão falar do reino dos céus, da salvação eterna, começando, partindo dentro de casa. Então, a igreja de Cristo começa com o primeiro propósito. Você tem que formar uma família, pensando na sua casa, pensando nos seus familiares, lutar por eles. E ele fala, você vai ter oportunidade de ser testemunha, tanto em casa como para os familiares, como a Bíblia própria fala aqui, até em Samaria. Só para a gente poder fazer assimilar as coisas aqui, porque ele fala em Samaria. Se você for no Velho Testamento, você verá que há uma separação, uma divisão em Israel. Samaria ficava o reino do norte e Judá, Jerusalém, ficava o reino do sul. E eles tinham dentro do mesmo país uma divisão. É uma divisão, como se fosse dividindo metade de um país para um lado e metade para o outro. Na verdade era metade, era 10 para o lado de Samaria e 2 tribos para o lado de Israel, do lado de Jerusalém. Quer dizer, então nós temos que entender que nós temos que pregar primeiro em casa, nós temos que ser uma testemunha em práticas, em atitudes, em palavras para pessoas de casa, mas também para os nossos irmãos. Levar a palavra a todas as pessoas, levar até os que estão ainda que meio que mais perto de você do que outras pessoas, mas sempre levando a palavra. Ou seja, mesmo que alguns não aceitem em Jerusalém, mesmo assim eu vou pregar para os de Samaria, para os de dentro e também para os de fora. Versículo ainda de número 8, ele fala, e também até aos confins da terra. Quer dizer, eu tenho que pregar onde eu for enviado, onde eu estiver, eu tendo oportunidade, a gente não pode perder oportunidade. Eu tenho um pastor muito conhecido que já partiu, foi à glória, o Billy Graham, ele falava, não perca a oportunidade. Teve oportunidade, não deixe essa oportunidade passar, pregue. Se alguém veio com alguma necessidade, você tendo oportunidade, fale, seja testemunha do Evangelho.
Mostre para aquela pessoa, é um problema no casamento, abra a palavra, mostra para essa pessoa que Deus pode restaurar o casamento dela, Deus pode restaurar o seu casamento. Eu estou aqui sendo uma testemunha de Jesus para você, dizendo que Jesus restaura casamentos, que Jesus cura pessoas enfermas, que Jesus liberta pessoas endemoniadas, pessoas com vícios de droga, bebida, cigarro, pornografia, pessoas que estão perdidas nesse mundo sujo da prostituição, do adultério. Jesus liberta pessoas. Jesus, ele tem este poder, mas você tem que pregar, você tem que ensinar. Seja essa testemunha. A igreja de Jesus está começando com o interesse principal de pregar. A igreja tem que ensinar as pessoas sobre o evangelho. Eu lembro que antigamente, os mais velhos, assim, por exemplo, igual o Silvio, né, ele vai se lembrar que antigamente falava assim, quem lê a Bíblia fica louco. Quem lê a Bíblia toda fica doido. Já ouviu falar disso? As pessoas falavam, não pode ler a Bíblia, porque na verdade algumas religiões, igrejas, tentavam impedir as pessoas de conhecer a verdade. Tentava impedir as pessoas de conhecer a Deus. Então, por isso que houve o protestantismo. Não vou nem entrar nessa gama, que eu quero pregar com amor a você, aqui no sentido de você entender que a revelação de Jesus a nós, quando você quer realmente se aproximar, você está na igreja, você não se ausenta, você não reluta contra a palavra, você não se desvia dos caminhos de Deus, você tem prazer em ouvir a palavra, você tem alegria em permanecer no evangelho, para que você sempre seja cheio do Espírito Santo, para Deus poder te usar. Então a igreja só começa partindo de que o Espírito Santo vai usar a minha vida, usar a igreja, usar o Pedro e todos os apóstolos, para então ser o povo de Deus e ensinarem sobre Jesus Cristo. Então a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, não é a placa da igreja. A igreja é aqueles que se reúnem e ouvem a boa palavra, oram ao Senhor, que testemunham o evangelho, que falam da libertação, que falam da cura, que falam principalmente da salvação do Senhor. Gente, a salvação é coisa seríssima. A salvação é algo que nós deveríamos pensar todos os dias, pensar na sua salvação. Tem algo que vai impedir você de ser salvo, mas tire isso da tua vida o mais rápido possível. Seja testemunha. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e o recebeu, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes, os discípulos, perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Para quem fala que Jesus não tinha irmãos, os irmãos de Jesus, tá? Irmãos de Jesus, filhos de Maria, estavam também juntos nesse dia. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão era de quase 120 pessoas. Então, dessas pessoas que viram, né, Jesus, essa ascensão, a subida ao céu, eram quase 120 pessoas, não, se era quase 120, então era 118, 119, né? Algo nesse sentido. Vamos estabelecer 120 pessoas. Então, numa igreja que não tinha 10 mil pessoas, numa igreja que não tinha 100 mil pessoas, numa igreja que tinha 120 pessoas,
Tinha uma igreja ali humilde, um povo que realmente queria a Deus. Eles estão ali reunidos depois de tudo que eles ouviram. Os anjos que estavam no céu ali ao lado de Jesus, esse de veste branca, fala, viu, parem de olhar para o céu e vão buscar. Quer dizer, nós temos que parar de ficar procurando coisas. Nós temos que aprender a buscar em Cristo, ser cheio do Espírito Santo. Olhar para o Senhor Jesus, pela sua palavra, e orar e clamar para sermos cheios. E por fim, meu tempo já está se esgotando, aí diz assim, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E aí ele fala, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Eu não vou ter o tempo hábil para falar de tudo que está descrito aqui em diante, eu quero orar com você, mas eu só vou comentar com você o que acontece. Para a igreja ter esse pontapé, Jesus fez o que? Ele apareceu, falou do reino do céu, disse para eles que eles não tinham que se preocupar com o reino de Jerusalém, tinham que se preocupar em pregar para os irmãos, pregar para as pessoas da casa, pregar os confins da terra, em onde forem levados. E eles tinham que se preocupar, que eles tinham que buscar se reunir na igreja em Jerusalém, se reúnem no cenáculo e começam a orar. E aí o Pedro, ele toma a palavra, ele chama, gente, olha, nós éramos 12, só que nós sabemos que Judas, ele, como disse Davi, ele pagou para matar o nosso Senhor. Ele vendeu Jesus por moedas de prata e ele tirou sua vida. E a Bíblia fala, o Pedro dizendo, que ele foi partido ao meio. Ele então foi cortado ao meio, como a Bíblia fala, ele foi enforcado, ele se enforcou. E quando aconteceu isso, a Bíblia diz que Judas então, ele já não está mais entre os discípulos. E agora o que acontece é que Pedro fala, olha, nós precisamos então restabelecer o 12º discípulo. Nós temos que reunir para as coisas ficarem em ordem. Aí então tem ali algumas pessoas, esses 120 que estão nessa casa de oração, na igreja, eles que estão ali agora no cenáculo, buscando ali ser cheios do Espírito Santo, eles então tomam uma decisão entre eles, que esses 120, eles todos caminhavam com Jesus. Todos eles seguiam Jesus. Aí o Pedro fala para eles, olha, vamos fazer o seguinte, de um destes que andavam com a gente, nós vamos levantar um discípulo. Aí então levanta ali, é chamado o Matias. O 12º discípulo torna-se então o Matias. E por fim, não menos importante, lá no versículo de número, deixa eu pegar aqui, o versículo 25, aí diz assim, 24, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Eles oraram para poder fazer a escolha certa, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Assim começa a igreja de Jesus. Partindo agora desse propósito, amanhã o pastor vai falar do capítulo 2, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja de Cristo, e aqui começando a igreja. E veja que o começo da igreja, muitas vezes as pessoas têm como base aquilo que falaram, que inventaram, mas a igreja de Cristo, ela foi pautada no Evangelho, pautada nas palavras de Jesus, pautado na obediência à palavra, sem tirar e nem colocar nada, tudo de acordo com a vontade de Deus. Agora, se eu posso deixar como base para você não se esquecer, não se esqueça que está descrito em pontos bem importantes, não se ausente de Jerusalém. Não se afaste da igreja, esteja buscando a Deus. Não se afaste de falar de Jesus, tanto na sua casa, como para os seus irmãos, como também a todas as pessoas onde você for enviado. Trabalho, nas viagens, onde você tiver a oportunidade de falar, fale de Jesus. Não se ausente. E nunca se esqueça também, o Judas, ele teve uma alegria tão grande, ele teve sorte de ser um discípulo, de ser um apóstolo, mas ele não aceitou e preferiu se desviar. Assim como muitos outros, depois de Judas, fez o mesmo, desviaram-se do caminho de Jesus. Não seja você também esta pessoa que desvia. Permaneça com Jesus e seja essa igreja de Jesus reunida na comunhão dos santos de Jesus. Amém?